Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. O senhor disse que tinha ali medo de estar sendo o alvo de uma operação controlada e se ele estava sondando para o senhor ser advogado dele. Em algumas das conversas, eu interpretei de outra forma. Eu interpretei, não era o Cid sondando, era o senhor aliciando um cliente. Vê se eu estou errado. Olha só, olha a sua frase. Como já te falei desde a primeira vez que me procurou, somos amigos e permito escutar seus desabafos. Mas você diz o seguinte, olha, talvez para que você fique protegido, o ideal seria eu ter um subestabelecimento seu para poder advogar para você. Aí ninguém poderia reclamar de nada. É o senhor que está propondo virar advogado dele e não o contrário. Eu posso ler outra aqui, doutor? Não sei mais como dizer que você, se referindo ao Cid, poderia ser melhor orientado, criticando ali o trabalho do advogado do Cid. E mais, em outra, você pergunta assim, se o advogado dele parou de te cobrar os 50 mil, está questionando os honorários do advogado do Cid. O que você vê aqui, o que você pode ver aqui, é a grande maioria de gente privilegiada, gente de classe média alta, pouca gente, assim, de população, de povo brasileiro, aqui tem muito pouco. É muita madame, é muito idoso, é muita gente privilegiada que está aqui para manter os seus privilégios, né? Você pode ver que é sempre o mesmo tipo de pessoas. E aqui nós estamos chegando perto do coração lá do negócio. Se começar a ficar ruim, a transmissão, aí vocês me avisam que eu estou de olho nos comentários. Mas não tem tanta gente aqui não, viu? Até aqui eu não estou vendo muita gente não. Tem muito espaço aberto, né? E tem o povo que é daqui mesmo, né? Que não tem nada a ver com isso aqui. E quem está aqui sem ser vestido a caráter é porque realmente não está dentro do negócio aqui. Eu ia colocar uma camiseta amarela, uma coisa. Eu falei, olha, eu tenho uma que é da Austrália, que a minha filha que veio da Austrália há pouco tempo me trouxe, que é muito parecida com a camiseta do Brasil, mas eu falei, eu não vou vestir isso não, sabe? Eu tô aqui, vocês viram, uma camiseta verde, boné preto, né? E aquele meu indefectível óculos escuros, que alguém falou muito bem. Você está muito parecido com você mesmo, né? Olá pessoal, tudo bem? Carla Zambelli por aqui, deputada do estado de São Paulo, exilada política na Itália. Eu queria pedir para cada um de vocês me representar nesse dia 29 de junho. Vocês que votaram em mim, os que votaram na nossa base, por favor, não desista. Não desista por todos aqueles que estão presos, exilados e que precisam da sua ajuda agora. Desde 2011 as pessoas me diziam assim, Carla, você me representa. Agora eu digo para vocês me representam. E por favor, compareça na Paulista dia 29 às 2 horas da tarde. O Brasil precisa de todos vocês agora. É muito cara de pau a Carla Zambelli, né? Cheio de provas para prender Bolsonaro por obstrução da justiça, o STF vai esperar o resultado da manifestação bolsonarista do próximo domingo. O Supremo ainda vai decidir se usa a bomba atômica que tem na mão contra Bolsonaro ou não.
essa bomba é, basicamente, provas suficientes para prendê-lo agora, já. As provas foram fornecidas por Mauro Cid, como o Blog da Cidadania antecipou. Como você vê aí na tela, Cid tinha provas guardadas para detonar Bolsonaro e ele usou sem pestanejar quando descobriu que estava sendo sabotado pelos advogados de Bolsonaro para perder a delação, pois a esperança bolsonarista era a de anular a delação e derrubar o processo todo, o que o STF já avisou que não aconteceria. Porém, o tribunal prefere prender Bolsonaro só depois do trânsito em julgado, enquanto discute onde ele ficará preso. Usar a mega delação de Mauro Cid agora dará discurso vitimista ao bolsonarismo, mas tudo vai depender do comportamento de Bolsonaro e Malafaia no domingo. Os dois estão na mira da Polícia Federal e se a manifestação vai ficar fraca, vai flopar mesmo. E tudo indica que irá flopar. Bom, aqui você vê o perfil do Malafaia, não está falando da manifestação, viu? Esse aqui foi o único vídeo que ele fez, eu não vou passar de novo esse vídeo, e colocou um do Bolsonaro. Nas outras manifestações ele colocava um vídeo atrás do outro e colocou esse cartazinho aqui, né? Manifestação Justiça Já, 14 horas, Avenida Paulista, 29 de junho. Mas vamos falar rapidamente aqui dessa picareta, né, a Carla Zambelli. Ela convoca os apoiadores para o ato na Paulista, ela que está, ela se diz exilada, ela está foragida por crime comum, não foi crime político, não, ela invadiu, contratou um hacker para invadir o Conselho Nacional de Justiça e pregar ali uma ordem de prisão falsa contra Alexandre de Moraes. Isso é legal em que país do mundo? Em que país do mundo você pode fazer uma coisa como essa, entrar, violar o sigilo de um tribunal e postar ali um pedido de prisão falso contra um ministro da Suprema Corte? Em que país? Você pode fazer isso nos Estados Unidos? Pode fazer isso na Itália, onde ela está? Claro que não, né? Bom, mas o fato é que a Zambelli, como o Blog da Cidadania também tinha dito, Zambelli fugiu quando ela estava, ainda achavam que ela estava nos Estados Unidos, que ela estava na Itália ali e ia ficar ali até quando quisesse. Nós publicamos aqui, Carla Zambelli fugiu. E fugiu. A captura de Zambelli pode se arrastar por meses, diz o embaixador da Itália. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, afirmou que a captura da deputada federal Carla Zambelli pode levar meses. Além do caso de Zambelli, a embaixada, segundo o embaixador, tem mais 15 casos pendentes. Contudo, ele se diz confiante, mas ela se encontra foragida. Depois de quase 3 semanas, não se tem ainda nenhuma informação concreta da localização dela. E, na minha opinião, ela nem na Itália está mais. Bom, vamos ao que interessa. O STF conseguiu, graças ao Mauro Cid, montar uma bomba atômica contra Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo. O STF prendeu o Marcelo Câmara por causa do que você viu nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, ali da entrevista do advogado dele, o tal de Kuntz, lá na Globo News, onde ficou claro que ele estava jogando sujo, ele estava tentando coagir o Mauro Cid. E o Bolsonaro tinha o plano de anular a delação e ferrar o Mauro Cid, né? Porque anulando a delação, o Mauro Cid vai para a cadeia, igual a ele, e vai também o pai dele e a mulher dele, né? Vão também o pai dele e a mulher dele. Em seguida, o STF descobre a participação. Na verdade, o Mauro Cid falou: Bolsonaro, então peraí que eu vou dizer quem é você para o STF. Foi lá e denunciou o Bolsonaro, dizendo que ele mandou os advogados dele irem lá
irem para cima do Mauro Cid para tentarem coagir o Mauro Cid e depois dizer para o STF que o Mauro Cid tinha violado a delação, os acordos da delação. O Cid disse à Polícia Federal que Bolsonaro cercou sua família para travar a delação, né? Simplesmente o Mauro Cid deu o troco no Jair Bolsonaro porque ele tinha essa carta na manga. E aí tem um professor aqui, um estudioso, cientista político, que ele diz que a briga do Bolsonaro com o Mauro Cid é coisa de máfia, né? Pressionado, Mauro Cid usa carta na manga contra Bolsonaro. Ao se sentir pressionado, o Mauro Cid tinha uma carta na manga para usar contra Bolsonaro em seu depoimento de delação premiada sobre o plano de golpe. Fica evidente que o Cid tinha deixado um super trunfo na manga, como o Blog da Cidadania antecipou para você no dia 19. Lembrando que isso faz 8 dias, né? Que nós dissemos que o Mauro Cid ia fazer a mega delação. Bom, o fato é que o Cid disse à PF que os advogados ligados a Bolsonaro tentaram convencer os familiares dele a trocar a defesa e, para isso, eles conversariam, como você viu na Globo News, ali na reportagem de entrada dessa edição, eles tentavam convencer o Mauro Cid a trocar de advogado para depois dizer para o STF que o Mauro Cid estava dando informações do processo a eles. A Polícia Federal marcou o depoimento dos advogados do Bolsonaro junto com o do Mauro Cid, todos para a mesma hora, está indo para cima deles porque é o seguinte, o jurista também diz que a revelação do Cid sobre o cerco à família vai atingir o Bolsonaro. Pode não, vai. Porque é o seguinte, pessoal, para resumir essa matéria, tá? O Bolsonaro, não é o STF que tem que provar que o Bolsonaro sabia da obstrução da justiça que os advogados dele estavam tentando fazer. O Bolsonaro é que tem que provar que não sabia. Essa é a questão. Após o Mauro Cid revelar à Polícia Federal a pressão dos advogados do ex-presidente, o caso poderá ter diversos desdobramentos gravíssimos. Entre eles, o pedido de prisão preventiva do político, avaliou o jurista Marlon Reis. Marlon Reis é um jurista que criou a lei da ficha limpa. Exatamente, pode ocorrer a prisão de Bolsonaro. Por quê? Porque você constitui um advogado para atuar em sua defesa num processo criminal, como no caso de Bolsonaro, ele vai praticar atos em seu nome. Você otorga um mandato, essa pessoa age em seu nome, em busca dos seus interesses. Então, aí, por que o Bolsonaro pode ser preso? Porque ele precisa provar que o advogado fez algo que ele não sabia. Porque ao contratar o advogado passa a ser ele no processo. Se o advogado fez coisa errada, supõe-se que o cliente também sabe. Então, veja bem quando você contratar um advogado. Bom, o fato é que tudo vai depender. O STF já tem instrumentos para prender o Bolsonaro. Por menos que isso, ele prendeu o Braga Neto. Vamos entender. O caso Braga Neto é idêntico. Na verdade, as evidências de que o Braga Neto tentou pressionar a família do Mauro Cid e conseguir informações do processo, as informações são menos efetivas do que essas do Bolsonaro. Bom, o Malafaia diz que vai para cima do Bolsonaro. Você sabe que o Malafaia está sendo investigado por financiar esses atos, inclusive o de 7 de setembro de 2022, quando o Bolsonaro era financiar, participar, usar dinheiro público, né? E então o Malafaia está na alça de mira da Polícia Federal e do STF. Ele diz que vai dobrar a aposta, vai para cima do Moraes, vai aumentar o tom ainda mais contra o Moraes, vai insultar o Moraes, deixa ele fazer o que ele quiser, vamos ver. E o Bolsonaro, após versão Paz e Amor no interrogatório do STF, o Bolsonaro diz que vai retomar ataques ao judiciário, né? Na Paulista vai marcar nova arrancada do ex-presidente em ataque ao judiciário. Ah, é? Então tá bom, vai por esse caminho mesmo.
todos nós aqui, tá cheio de gente aqui querendo que ele faça isso, né, pessoal? Tarcísio diz que, já o Tarcísio é mais vivo, né? Ele diz que irá ao ato com Bolsonaro para pregar pacificação. É um cara de pau, né? Mas esse tá sabendo jogar. Ele fez a mídia acreditar que ele é moderado, né? Fez a Folha de São Paulo, Estadão, fez toda essa imprensa aí corporativa acreditar que ele vai ser o candidato da moderação, vai ser tudo bem, ele que manda a polícia dele espancar pobre na periferia. Mas, vamos lá, o ato de Bolsonaro amplia escopo para aproveitar o desgaste do Lula, eles vão falar mal do Lula, óbvio, mas há temor de esvaziamento. Convocado por Bolsonaro e articulado por Malafaia, ato na Paulista tenta revitalizar a defesa da anistia, mas também pode explorar o momento ruim do governo Lula, no momento em que a ação do golpe avança para julgamento do ex-presidente. A manifestação bolsonarista, marcada para o dia 29, ocorre sob esforço do Bolsonaro para manter a militância mobilizada nas ruas, no momento em que a ação do golpe avança e se aproxima de uma condenação. Nos bastidores, porém, o clima é de apreensão e organizadores demonstram receio de que o ato não ganhe corpo, como foi o ato passado dos bolsonaristas, né, no 7 de setembro. A convocação foi feita em cima da hora, o período de férias escolares e o frio previsto na capital paulista. Aliás, perdão, não foi no 7 de setembro, foi no 6 de abril. E nesse 6 de abril, 2 meses atrás, o Bolsonaro teve uma manifestação flopada, eu estava lá, teve um público muito menor, infinitamente menor, estava esvaziado aquilo ali, tinha 2 quarteirões de manifestantes, foi a menor manifestação do Bolsonaro até hoje, e essa pode ser menor ainda, por quê? O que é que diz, qual é a causa? As causas são várias, mas tem a questão do frio, tem a questão da situação, aqui a matéria descreve, estou tentando achar aqui, mas não precisa, eu já li, é o frio e é o momento que o Bolsonaro vive, também a questão que nós já estamos entrando aí nas férias, tem muita gente que já viajou, então aí o que já era ruim, e tem o desgaste do Bolsonaro, que tem muita gente pensando bem antes de se associar a isso. Vão os fanáticos de sempre, não é? Muita gente idosa, como eu mostrei naquela manifestação de 6 de abril. E agora, pessoal, é só esperar domingo. Nós vamos estar lá para ver como é que vai acontecer isso aí, para ver o cortejo fúnebre do Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.